Livro Palestras Íntimas, São Francisco de Sales. Palestra 4. Sobre a cordialidade. Uma coisa a nossa mãe pergunta, já explicada bastante bem nas nossas regras, isto é, como é que as irmãs se devem amar com amor cordial, sem, no entanto, usarem de familiaridade inconveniente. Deseja ela, creio eu, saber que cordialidade nos está recomendada nas nossas regras. Explicá-lo-emos melhor falando da segunda parte da pergunta, a respeito da moderação das provas da nossa amizade cordial. Em primeiro lugar, para satisfazer o desejo da nossa mãe, é preciso dizer um pouco mais frequentemente o que já está dito em geral nas nossas constituições, isto é, que amor cordial é esse com que as irmãs se devem amar umas às outras. Para o compreender melhor, preciso é saber que a cordialidade não é mais que a essência da verdadeira e sincera amizade, que não pode existir senão entre pessoas racionais, cuja razão alimenta as suas amizades. De outro modo, não seria amizade, mas amor. Os animais amam-se uns aos outros, mas não podem ter amizade por serem irracionais. Têm amor uns aos outros por causa de alguma correspondência natural, e mesmo amam o homem, como o prova todos os dias a experiência, e vários autores escreveram coisas admiráveis a tal respeito, como daquele golfinho que amava tão apaixonadamente uma criança avistada por ele muitas vezes à beira-mar. E tendo essa criança morrido, o golfinho morreu também de desgosto. Isto, porém, não se deve chamar amizade, pois é preciso haver correspondência de amor entre os dois seres que se amam e ser esta amizade contraída pela razão. Digo isto para mostrar como os homens contraem algumas vezes amizades que não têm um fim bom e não se governam pela razão, de modo nenhum merecendo o nome de amizade. Por exemplo, neste tempo de carnaval, encontrareis um bando de jovens doidivanas que se reúnem e juram grande amizade. Hão de chamar-se irmãos e não esquecerão coisa alguma para fazerem acreditar que se amam muito. Mas não é verdade, pois o fundamento desta amizade outro não é, senão o projeto formado de fazerem coisas contrárias à razão, sem a qual não pode haver verdadeira amizade. Além do intermédio da razão, torna-se preciso ainda que haja uma certa correspondência, quer de vocação, quer de pretensão, quer de qualidade, entre os que contraem amizade. Isto é, tanto mais verdade quanto a experiência nolo ensina. Peço-vos, pois, que noteis não haver amizade mais verdadeira e mais forte do que a que existe entre irmãos. Era por isso que os antigos cristãos da igreja primitiva se tratavam todos por irmãos. E vindo depois deste primeiro fervor a esfriar entre o comum dos cristãos, instituíram-se ordens religiosas nas quais está mandado que os religiosos se tratem todos por irmãos, como sinal da sincera e verdadeira amizade cordial que têm ou devem ter uns para com os outros. Não se chama amizade o amor dos pais para com os filhos, e reciprocamente, porque não há essa correspondência, mas são diferentes. Sendo o amor dos pais cheio de autoridade e superioridade, e o dos filhos de respeito e de submissão. Mas entre irmãos, exatamente por ser semelhante à sua condição, existe uma amizade firme, forte e sólida, não havendo outra que se lhe compare, porque todas as outras amizades são desiguais ou feitas por combinação, como as das pessoas casadas, que dependem de contratos escritos e legalizados por notários, ou então por simples promessa, sendo assim tudo artificial. Por isso essas amizades que os mundanos contraem, quer por algum interesse particular, quer por algum motivo frívolo, estão muito em risco de acabar e de se dissolverem.
A que existe, porém, entre irmãos é inteiramente diferente, porque não tem artifício, sendo então muito recomendável. Sendo assim, digo, é este o motivo por que os religiosos se tratam por irmãos e têm um amor que merece realmente o nome de amizade, não comum, mas amizade cordial. Dir-me-ei, talvez, que quer dizer amizade cordial? É o mesmo que dizer uma amizade com fundamento no coração. Precisamos, pois, saber que o amor tem a sua sede no coração e que nunca poderemos amar demasiado o nosso próximo enquanto não excedermos os limites da razão, contanto que esse amor seja sincero. Mas quanto às provas que dele damos, podemos faltar e exceder, indo além da razão. O glorioso São Bernardo diz que a medida de amar a Deus é amá-lo sem medida, e que não deve haver limite algum no nosso amor, mas deixá-lo estender os seus ramos tanto quanto possível. O que se diz de Deus, diz-se do amor do próximo, uma vez que o amor de Deus guarde a primazia. Devemos, pois, amar as nossas irmãs não só de todo o coração, não nos contentando com amá-las como a nós mesmos, como os mandamentos de Deus nos obrigam, mas, mais do que a nós mesmos, para observar as regras da perfeição evangélica que assim o requerem. Nosso Senhor disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto é digno de ser considerado. Amai-vos como eu vos amei. Quer dizer, portanto, mais do que a vós mesmos. E assim como nosso Senhor nos preferiu sempre a si mesmo, e ainda o faz tantas vezes quantas o recebemos no Santíssimo Sacramento, fazendo-se nosso alimento, assim quer que tenhamos tal amor uns os outros, que prefiramos sempre o próximo a nós mesmos. E assim como fez por nós tudo quanto podia, exceto condenar-se, pois que o não podia, nem devia fazer, porque não podia pecar, causa única de condenação, deseja, e a regra da perfeição o requer, que façamos tudo quanto pudermos uns pelos outros, exceto condenar-nos. Fora disso, a nossa amizade deve ser tão firme, cordial e sólida, que nunca recusemos fazer ou sofrer, seja o que for, pelo nosso próximo e pelas nossas irmãs. Ora, este amor cordial deve ser acompanhado de duas virtudes, uma das quais se chama afabilidade e a outra boas relações. A afabilidade derrama uma certa suavidade nos negócios e comunicações que temos uns com os outros. As boas relações fazem com que sejamos amáveis e agradáveis nos recreios e comunicações de coisas menos importantes que temos com o nosso próximo. Todas as virtudes, como já temos dito, têm dois vícios contrários, que são os extremos da virtude. Como, por exemplo, a liberalidade tem de um lado a prodigalidade e do outro a avareza e mesquinhez. Quando dá mais do que deve, o homem cai no vício da prodigalidade. E pelo contrário, quando não dá quanto poderia dar, torna-se avarento e mesquinho. A virtude da afabilidade está também no meio de dois vícios contrários, o da gravidade ou demasiada seriedade, ou uma demasiada facilidade em acariciar e dizer palavras lisonjeiras. Ora, a virtude de afabilidade consiste no meio termo, tratando carinhosamente segundo a necessidade daqueles com quem conversamos, conversando, contudo, uma gravidade suave, conforme requerem as pessoas e os assuntos de que se trata. Digo que devemos, algumas vezes, acariciar. Digo a sério e não estou a gracejar. Em certas ocasiões, como quando uma irmã está doente ou aflita, e um pouco melancólica, porque isso fales tanto bem.
Seria fora de propósito estar tão séria ao pé de uma doente como em outra qualquer parte, não querendo acarinhá-la mais do que se ela estivesse de perfeita saúde. Mas também não se deve estar sempre dizendo amabilidades a propósito de tudo, lançando-as a mãos cheias sobre as primeiras pessoas que se encontram, porque assim, como a comida que leva açúcar ou sal demais fica desagradável, elas em que o açúcar e o sal são deitados com medida ficam apetitosas. Assim, as palavras carinhosas, ditas com medida e discrição, são agradáveis e proveitosas a quem as recebe. De outro modo, não produziriam frutos, sabendo que se fazem por costume. A virtude nas conversas menos sérias requer que se contribua para uma alegria santa e moderada nas horas de recreio, para o que sirva de consolação ao próximo, de modo que lhe não causemos enfado com as nossas caras franzidas e melancólicas, ou então recusando recrear-nos no tempo para isto destinado, imitando aqueles que fazem tudo por medida e não querem falar senão depois de uma longa consideração sobre cada palavra, para verem se tudo está bem compassado e se não haverá nada a dizer. Tal é o medo que tem que nas suas palavras e ações haja que censurar, e fazem exame a propósito de tudo, não para saberem se ofenderam a Deus, mas para verem se não dão motivo a ninguém para os desestimar. Oh, na verdade, tais pessoas tornam-se muitíssimo desagradáveis àqueles com quem conversam, e faltam muito à prática da virtude de boas relações, a qual requer que se comunique franca e afavelmente com o próximo, contribuindo quanto pudermos para a sua utilidade ou consolação. Tendo já tratado desta virtude na Conferência da Modéstia, passo a outro assunto, dizendo que é coisa muito difícil atingir sempre o alvo que visamos. É bem verdade que todos devemos ter a pretensão de atingir o alvo da virtude, a qual devemos desejar ardentemente, seja a humildade, cordialidade ou outras. Mas, todavia, não nos devemos desanimar, nem admirar quando não encontramos a essência da virtude, contanto que procuremos estar o mais próximo possível do alvo, pois foi uma coisa que nem mesmo os santos puderam conseguir em todas as virtudes. Só Nosso Senhor e Nossa Senhora o puderam fazer. Os santos praticaram-nas com uma diferença muito grande. Que diferença não há entre o espírito de São Jerônimo e o do nosso bem-aventurado Pai Santo Agostinho? Nota-se nos seus escritos. Nada há mais suave que Santo Agostinho. Os seus escritos são doçura e suavidade. Pelo contrário, São Jerônimo era de uma severidade extraordinária e parecia muito carrancudo. Vede-o com as suas grandes barbas, com a pedra na mão, batendo com ela no peito. Nas suas epístolas, encolariza-se a cada passo. Contudo, ambos eram muito virtuosos. Um tinha mais suavidade e o outro maior austeridade de vida. Ambos, ainda que não igualmente suaves nem rigorosos, foram grandes santos. São Paulo e São João foram grandes santos, mas não igualmente suaves. A diferença dos seus espíritos vê-se nas suas epístolas. São João é todo suavidade e doçura. Por isso chama sempre meus filhinhos àqueles a quem escreve, pela grande ternura que por eles tinha. São Paulo, sem dúvida, não era menos terno, mas amava-os com um amor viril e sólido. Por isso, não nos devemos admirar se não somos igualmente agradáveis e suaves, contanto que amemos o nosso próximo com amor sincero e como nosso Senhor nos amou, isto é, mais do que a nós mesmos, preferindo-o sempre a nós em todas as coisas, e não lhe recusando nunca coisa nenhuma que possa contribuir para a sua utilidade, exceto condenar-nos, como já dissemos. É preciso, porém, que procuremos tornar exteriores, tanto quanto possível, as provas da nossa afeição,
ajustando-nos o quanto a razão requer ou permite a cada um. Rir com os que riem e chorar com os que choram. Digo que devemos mostrar às nossas irmãs que a amamos, e esta é a segunda parte da pergunta, sem nos excedermos em familiaridade. A regra o diz, mas vejamos o que devemos fazer a este respeito. Isto só, que a santidade apareça na nossa familiaridade e nas provas de amizade, segundo São Paulo em uma das suas súplicas. Saudai-vos, diz ele, uns aos outros no ósculo santo. Era costume os amigos darem um ósculo quando se encontravam. Nosso Senhor usava também esta maneira de saudação para com seus apóstolos, como se vê na traição de Judas, pois ele usou deste artifício para fazer prender Nosso Senhor, dizendo: aquele que eu beijar é ele, prendei-o. Antigamente os santos religiosos, quando se encontravam, diziam: deu graças, para mostrarem o grande contentamento que sentiam ao verem-se uns aos outros, como se dissessem ou quisessem dizer: dou graças a Deus, meu querido irmão, pela consolação que me dá de vos ver. Portanto, minhas queridas filhas, devemos mostrar que amamos as nossas irmãs e que nos comprazemos na sua companhia, contanto que as provas de afeição que lhes damos sejam sempre acompanhadas de santidade, e que Deus não seja ofendido, mas glorificado e louvado. O próprio São Paulo ensina-nos que as nossas afeições devem ser santamente manifestadas, mas que o façamos afetuosamente, dando-nos ele o exemplo. Saudai, diz escrevendo aos Romanos, um tal que bem sabe que o amo de coração, e tal outro que deve estar certo que o amo como meu irmão, e em particular sua mãe, que bem sabe que também considero como minha. Dizeis, minha querida filha, se podeis rir no coro e no refeitório, quando as outras ali riem, porque dizem que sois demasiado séria, ou então porque temeis faltar à cordialidade, se o não fazeis. Respondo que, quanto ao coro, não se deve de maneira nenhuma contribuir para a hilaridade das outras, pois não é lugar para isso. Mas no refeitório, percebendo eu que todas riem, riria com elas. Porém, se houvesse uma dúzia que não risse, eu também não riria. Há sempre uma palavrinha a dizer a respeito das aversões, mesmo sem muito nos determos, pois já em outras ocasiões dissemos que não nos devemos admirar se não rimos com tanta amabilidade como se não a tivéssemos. O mesmo se pode dizer quando estamos indispostas, pois nessas duas ocasiões, contanto que sorríamos um pouco e que não tenhamos a cara franzida quando nos falam, devemos nos dar por contentes. Porque quando a paixão está muito agitada, é muito difícil mostrar melhor cara, pelo menos aqueles a quem temos aversão, ou quando o mal é grande. Ora bem, já temos dito isso muitas vezes, e, portanto, basta que saibamos que devemos andar no caminho da perfeição, segundo a parte superior da alma, e não fazer caso das produções da parte inferior. De outro modo, estaríamos em contínua aflição e inquietação de espírito, e não nos adiantaríamos muito. Deixemo-la agitar-se e não sigamos as suas sugestões, fazendo sempre reinar a razão, que quer que nos vençamos em todas as ocasiões, para agradar a Deus e observar o ponto das nossas regras, que manda que nos amemos cordialmente. Desejais saber, minha querida filha, se não vos seria permitido mostrar mais afeição a uma irmã que vos parece mais virtuosa? Respondo a isso dizendo que, ainda que sejamos obrigados a amar mais os que são mais virtuosos com amor de complacência, não devemos, todavia, amá-los mais com amor de benevolência, nem testemunhar-lhes mais amizade. Isto por duas razões. A primeira porque nosso Senhor não o fez. Pelo contrário,
parece ter mostrado mais afeto aos imperfeitos do que aos perfeitos, pois disse que não tinha vindo para os justos, mas sim para os pecadores. É aqueles que têm mais necessidade de nós que devemos ajudar e testemunhar-lhes mais particularmente o nosso amor. Pois assim mostramos melhor que amamos por caridade, se não lhes preferimos aqueles que nos dão mais consolação do que trabalho. E nisto procede segundo o que a utilidade do próximo querer. Mas fora disso, devemos procurar amar a todos igualmente, pois que nosso Senhor não disse: amai os mais virtuosos, mas indiferentemente, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, sem excluir ninguém, por imperfeito que seja. A segunda razão pela qual não devemos dar mais provas de amizade a uns do que a outros, nem amá-los mais, é não podermos julgar quais são os mais perfeitos e quais têm mais virtude, pois as aparências exteriores enganam, e muitas vezes os que nos parecem mais virtuosos não o são diante de Deus, que é o único que pode julgar. Pode acontecer que uma irmã que vê descair muitas vezes e cometer muitas imperfeições seja mais virtuosa e mais agradável a Deus, quer pela grande igualdade que conserva no meio das suas imperfeições, não se deixando perturbar nem inquietar por se ver tão sujeita a cair, ou pelo amor da sua abjeção e da humildade que pratica, e não outra, que tem uma dúzia de virtudes, ou naturais ou adquiridas, mas com menos exercício e trabalho, e por conseguinte, talvez, menos humildade do que a primeira. São Pedro foi escolhido por Nosso Senhor para chefe dos apóstolos, apesar de ser propenso a cometer muitas imperfeições, de modo que as cometia frequentemente, antes de ter recebido o Espírito Santo, porque depois já não falo. Mas como, não obstante esses defeitos, tinha grande ânimo e não se admirava da sua fraqueza. Nosso Senhor fez-o seu sucessor e favoreceu-o mais do que a todos os outros, de modo que ninguém teria tido razão de dizer que ele não merecia ser tão amado como São João ou os outros apóstolos, nem que não era tão virtuoso e agradável a Deus. A afeição que temos às nossas irmãs deve ser o mais igual possível, tanto pela primeira como pela segunda razão que explicamos. Todas devem saber que a amamos com este amor de coração, e por isso não é necessário usar tantas palavras, que as amamos ternamente, que sentimos uma certa inclinação em as amar em particular. Que sei eu? Ou coisas semelhantes, pois por sentirmos mais inclinação por uma do que pelas outras, não é o nosso amor para com elas mais perfeito. Pelo contrário, será talvez mais sujeito a esfriar a menor coisa que ela nos faça. Se é verdade que sentimos inclinação a amar, uma mais do que a outra, não nos devemos entreter em pensar nisso, e muito menos em dizê-lo, pois não devemos amar por inclinação, mas sim amar o nosso próximo, ou porque é virtuoso, ou pela esperança que temos que o há de vir a ser. Ora, para mostrar bem que o amamos afetuosamente, é necessário buscar-lhe todo o bem que pudermos, tanto para a alma como para o corpo, orando por ele e servindo-o cordialmente quando a ocasião se apresentar. Porque a amizade que se limita a belas palavras não é grande coisa, e isso não é amarmos-nos como nosso Senhor nos amou, pois ele não se contentou em assegurar-nos que nos amava, mas foi além, fazendo o que fez para nos mostrar o seu amor. É preciso que eu diga ainda isto, que ao amor cordial está ligado uma virtude que é o seu prolongamento, uma confiança infantil. As crianças, quando têm uma pena ou outra qualquer coisa que acham bonita, não descansam enquanto não encontram todos os seus companheiros para lhe mostrar e fazer com que tomem parte na sua alegria. Da mesma maneira, quer que tomem parte nas suas dores, pois logo que lhes dói a ponta do dedo,
ou que foram picadas por uma abelha, não cessam de o dizer a todos os que encontram, para que dele se compadeçam e lhe soprem sobre o mal. Ora, não digo que devamos ser como essas crianças. O que digo é que esta confiança deve levar as irmãs a não ser reservadas em comunicarem entre si os seus pequenos bens e consolações, e que também se não importem que as suas imperfeições sejam notadas. Bem sei que se tivessem alguma coisa extraordinária, a oração de quietude, ou sei lá o que, não deviam gloriar-se disso. Mas quanto às nossas pequenas consolações e pequenos bens, quisera eu que não se mostrassem reservadas, mas antes apresentando-se à ocasião, não para gabar-se, mas com simples confiança infantil, as comuniquem umas às outras, franca e ingenuamente. Quanto ao que diz respeito aos nossos defeitos, que não fizéssemos tanta diligência para os esconder, pois, por não os deixarmos ver, não são melhores. As irmãs não pensarão por isso que não cometeis imperfeições, e essas serão talvez mais perigosas do que se vissem e vos causassem confusão, como acontece àquelas que são mais fáceis em as exteriorizar. Não nos devemos, portanto, admirar, nem desanimar quando cometemos faltas e imperfeições diante das nossas irmãs, mas, pelo contrário, regozijar-nos que nos conheçam tais como somos. Cometi uma falta ou um disparate, é verdade, mas foi adiante das nossas irmãs que me amam eternamente e que por isso saberão suportar o meu defeito e que terão mais compaixão de mim do que aborrecimento. E assim esta confiança alimentará muitíssimo a cordialidade e o sossego de espírito, que é sujeito a perturbar-se quando conhecemos ter caído em alguma falta, por pequena que seja, como se fosse muito admirável ver-nos imperfeitas. Finalmente, por conclusão deste discurso sobre a cordialidade, convém lembrar-nos sempre que por alguma pequena falta de suavidade não nos devemos afligir nem julgar que não temos cordialidade, pois não deixamos de a ter. Um ato feito de vez em quando, contanto que não se faça com frequência, não torna o homem vicioso, sobretudo quando tem boa vontade de se emendar. Do espírito de humildade. Coisa muito importante me perguntais agora, minha querida filha. O que é fazer todas as coisas em espírito de humildade, como as nossas santas constituições ordenam que se façam? Mas antes de responder, convém expor uma coisa que vô-lo fará compreender melhor. Há diferença entre o orgulho, o costume do orgulho e o espírito de orgulho. Se fazeis um ato de orgulho, é orgulhoso. Se o fazeis a propósito de tudo e a cada passo, é o costume de orgulho. Se vos comprazeis nesses atos e os procurais, é o espírito de orgulho. Do mesmo modo, há diferença entre humildade, o costume da humildade e o espírito de humildade. A humildade é fazer algum ato para nos humilharmos. O costume da humildade é fazê-lo a cada passo e em todas as ocasiões que se apresentam. Mas o espírito de humildade consiste em nos comprazermos na humilhação, em procurar a abjeção e a humildade em todas as coisas. Quer dizer que em tudo que fazemos, dizemos ou desejamos, o nosso principal fim seja humilhar-nos e abater-nos, e que nos alegremos de achar a nossa própria abjeção em todas as ocorrências, comprazendo-nos nesse pensamento. Aqui está o que é fazer todas as coisas em espírito de humildade, e é o mesmo que dizer, procurar a humildade e a abjeção em tudo. Perguntai se é falta de humildade rir das culpas que as irmãs dizem ou das faltas que a leitora faz à mesa. Ah, certamente que não, minha querida filha, porque o rir vem sem o nosso consentimento e não está na nossa mão impedi-lo. Tanto mais que rimos e somos excitados a rir,
por coisas imprevistas. Por isso é que nosso Senhor não podia rir, porque nada era para ele imprevisto, pois sabia todas as coisas antes de acontecerem. Mas podia sorrir sim, e mesmo o fazia de propósito. Os doidos riem por tudo, porque tudo os surpreende, não o tendo de modo algum previsto. Porém, os que têm juízo não são tão fáceis em rir, porque se servem mais da consideração que faz prever as coisas que nos devem acontecer. Ora, sendo assim, rir não é contra a humildade, contanto que não passemos adiante, entretendo-nos conosco mesmo ou com outrem, do assunto que nos moveu a rir. Isto não se deve fazer, sobretudo quando se trata de imperfeição do próximo. Então seria contrário à pergunta que me fizestes, isto é, o que se deve fazer para conservar ou conceber uma boa estima do próximo, a qual se não pode conceber nem conservar senão pela fidelidade em notar as suas virtudes e não as suas imperfeições. Pois enquanto não temos este cargo, não devemos olhar para elas, nem tampouco determos-nos a considerá-las. A caridade, diz o Santo Apóstolo, foge do mal. Devemos sempre interpretar o melhor possível o que vemos fazer o nosso próximo, porque mesmo uma simples suspeita temos de afastar completamente do nosso espírito. Quero dizer, nas coisas duvidosas, devemos persuadir-nos que o que vimos não é mal, mas que na nossa imperfeição é que nos causa tais pensamentos, a fim de evitar os juízos temerários sobre as ações de outrem, que é um mal muito perigoso e que devemos detestar muitíssimo. O exemplo de São José a este respeito é deveras encantador. Via que Nossa Senhora ia ser mãe. Contudo, nunca a quis julgar, mas deixou o juízo a Deus. Nas coisas palpavelmente más, devemos compadecer-nos e humilhar-nos dos defeitos das nossas irmãs, como dos nossos próprios, e pedir a Deus a sua emenda com o mesmo fervor com que pediríamos a nossa, se estivéssemos sujeitas ao mesmo defeito. Que mais nos resta agora dizer? Perguntais: como poderemos adquirir este espírito de humildade de que falávamos há pouco? Ai, queridas filhas, não há outro meio senão considerar a beleza dessa virtude e a sua utilidade, a fim de nos afeiçoarmos a praticá-la fielmente em todas as ocasiões, pois não há outro meio para o adquirir senão o que se emprega para todas as outras virtudes, que só se alcançam por atos reiterados. Agora, antes de acabar, é preciso que vos diga que não devemos tomar como obrigação as coisas que dizemos por simples direção e às quais nunca se deva fazer faltas. Por exemplo, o que dissemos ultimamente, que era preciso nas refeições seguir a mesma ordem em que nos servem, não se deve tomar à letra, de modo que, se servissem primeiro à sorda a uma irmã que não gosta dela quente, não possa deixá-la esfriar, assim como uma que não goste dela fria, porque lhe parece goma, pode tomá-la quente. Não nos queixemos do nosso pai dizendo: ele disse isto, disse aquilo, porque o pobre pai não quer que queimeis a língua, apesar de continuardes a fazê-lo. É necessário sermos simples. Uma irmã que estivesse muito enjoada não deveria comer de tudo sem escolha, mas tomar o que melhor pudesse comer. Aquelas que fizerem o que dissemos ou dizemos, ultimamente farão bem. As que o não quiserem fazer, não estão a isso obrigadas. O mesmo se diga sobre o que eu expus a respeito de devermos fazer com que o nosso amor seja tão igual para com as irmãs, que amemos tanto umas como as outras. Entende-se na medida do possível, pois não está na nossa mão sentir tanta suavidade no nosso amor por aquelas com quem temos menos conformidade e correspondência de gênio,
como pelas outras pelas quais temos simpatia. O grande São Bernardo, sobre as palavras do Salmo, Et quam bonum, ó como é bom, diz ver os irmãos habitarem juntos, porque a sua união parece-se com o bálsamo precioso que se derramava sobre a cabeça do sumo sacerdote Arão e era composto de todos os óleos odoríferos que se podiam encontrar. Quer ele dizer, o amor cordial que os religiosos têm uns aos outros, essa união que têm entre si, faz um bálsamo precioso composto das virtudes de cada um em particular. Porque não há nenhum, por miserável que seja, que não tenha algumas virtudes que são óleo odorífero. E essas virtudes estão unidas pelo amor cordial e fazem um bálsamo tão precioso que é próprio, pelo seu bom odor, para ser derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote, que é nosso Senhor. Exala diante dele um perfume sem igual e faz com que as irmãs, que se conservam nesta desejável união, lhe sejam infinitamente agradáveis e dignas da sua vocação. Seja tudo para louvor e glória de Jesus Cristo, da bem-aventurada Virgem Maria e do glorioso São José.